Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. O foco nosso aqui então é o versículo 11, que é dito assim: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Quando nós lemos esse Salmo 91, a tendência é nós acharmos que esse salmo aqui ele está sendo dito, né, de uma forma ampla e global, para que todas as pessoas sejam inseridas nesse salmo. Essa é a nossa tendência. Mas será que esse salmo aqui está dizendo a respeito disso mesmo, irmão? Será que é isso mesmo que é a intenção desse salmo, desse cântico? O que os irmãos acham? Não é para nossa época aqui, não. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O que seria habitar no esconderijo do Altíssimo? Como que pode um homem, né, irmãos? Um homem, um ser humano aqui, uma pessoa, habitar nesse esconderijo do Altíssimo? E outra, onde Deus se esconde, irmão? Fala para mim. Onde Deus se esconde? Existe algum lugar, algum ponto no universo? Onde ele se esconde? Exatamente. Onde que Deus pode esconder? Onde que Deus se esconde? Aqui já pega a primeira coisa, né? Então, esse salmo você vai começar a perceber, irmãos, que ele é um cântico poético, né? Um cântico poético. Porque se a gente trouxer isso para a realidade, isso aqui não faz sentido. Por quê? Porque Deus esconde de quê? Deus esconde onde? Em que lugar? Deus tem um esconderijo? Isso não existe. Não tem como. Deus tem um esconderijo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então, isso aqui é para a gente entender o seguinte, irmãos. É aqueles, ou melhor, aqui a palavra está no singular. Aquele que está em Deus, que se compreende Deus, que conhece que está em Deus, né? Ele descansa na onipotente presença de Deus. E essa onipotente presença de Deus é a autoridade dele. Então seria isso, tá? Para nós termos o início aqui da conversa. Agora a questão do versículo 11, que é dito que, eu creio que a pergunta da irmã Cileide é porque muitas pessoas acreditam no poder dos anjos, que são os grandes responsáveis aí por guardar as pessoas. Muitas pessoas acreditam nisso.
a questão do versículo é nesse sentido, né, que ela está colocando aqui, para a gente dar uma explicação para as pessoas que ouvirão, assistirão esse vídeo depois e ouvirão essa mensagem. O que significa os anjos terem ordem de Deus a nosso respeito e nos guardar em todos os nossos caminhos? Será que isso aqui foi dando uma ordem para nós? É a nosso respeito? É a respeito de nós aqui como indivíduos? Será que hoje os anjos de Deus estão guardando as pessoas aí nos caminhos dela? Será que seria isso, irmãos? Com toda certeza nós sabemos que não é isso, né? Como eu disse para os irmãos, isso aqui é um cântico poético. E os cânticos poéticos, eles trazem exageros a respeito de colocações, né, irmãos, para poder desenvolver aquela poesia, aquela emoção. E hoje, no nosso tempo, o ministério angelical, ele é ainda atuante, irmãos? O ministério angelical, ele existe nos dias de hoje? Já falamos isso a respeito, e não existe mais o ministério angelical. Isso aqui não tem mais. É discutível, porque se nós temos Jesus como sendo o centro da vontade de Deus, o Cristo sendo o centro da vontade de Deus, por que razão teria necessidade de anjos nos dias de hoje? Por que Deus daria ordem aos anjos, sendo que o poder do Todo-Poderoso é o Cristo, que é o centro de toda a criação, que tudo está nele, tudo é por ele, tudo é para ele? Qual seria a necessidade de ter anjo guardando alguém, o anjo guiando alguém? Por que um subalterno seria mais necessário do que o próprio Senhor? Então, isso aqui era, mais ou menos, eu vou explicar assim, para que vocês possam entender, as pessoas que ouvirão aqui possam entender. É a mesma coisa assim, olha, a criança, quando nasce, ela precisa de cuidados. Isso aqui era a humanidade que estava se desenvolvendo, então precisava de cuidados. Então, o que nós vemos aqui é o desenvolver dessa criança. Então, quando você tem um filhinho, você tem que estar de olho nele o tempo todo, e às vezes, tendo condição, você contrata uma babá, você não tem condição, a mãe fica em cima. Olha, cuidado, filho, para você não tocar nesse objeto que ele está quente e o quente queima, né? A criança precisa ser desenvolvida. Também era assim com a humanidade, com os homens. Não toque, não rere, não coma isso, não faça aquilo, até essa criança chegar ao ponto de maturidade, para se desenvolver, transformar-se em um adulto e chegar ao ponto de maturidade. Com a vinda do Cristo e a revelação do ser, este homem chegou ao ponto de maturidade. Chegando ao ponto de maturidade, ele não precisa mais de babá. A própria lei era uma babá dos homens, os profetas era uma babá dos homens, o apóstolo Paulo cita isso como aio. Aio era a palavra que eles usavam na época. Hoje nós usamos babá, paje, cuidador, mas na época deles eles usavam a palavra aio, para que o homem se desenvolvesse ao ponto de ficar maduro, completo, pleno, entrar dentro do conceito do conhecimento da vida, do conhecimento de Deus. E uma vez que isso chega, todas as coisas ficam no passado. As coisas do passado ficaram no passado. Elas serviram por um tempo, para uma época. Tanto é verdade isso que eu estou dizendo, que o ministério de Moisés, ele foi marcado por uma glória em sua face, mas era uma glória que esvanecia, ou desvanecia, né? Que tinha um tempo determinado. E essa glória ia passando. E essa luz foi se apagando. Porque esse tempo era um tempo determinado. E uma vez que nesse momento, irmãos, o homem, na história, esse momento na história, no período da história, o homem está num ponto do crescimento. Então, não existe mais o ministério angelical. É difícil para as pessoas ouvirem isso, mas é uma grande verdade. E você precisa se libertar deste ponto em que você é dependente
de um ministério angelical para você agora entender que você é um filho de Deus completo. Só através deste conhecimento que haverá uma grande transformação no seu modo de viver, na sua vida. E quando eu digo que o ministério angelical ele teve um fim, ele cumpriu o propósito, eu não estou dizendo isso da minha boca, não é do meu entendimento, não é das minhas palavras, não é eu que acho isso. Isso aqui é tirado do próprio contexto da Bíblia, onde Deus ele envia, né, uma mensagem, uma carta através do apóstolo Paulo, isso sendo da vontade de Deus, ao povo que era o povo detentor desse conhecimento, desse momento da história em que o Salmo 91 foi escrito. E a este povo, Deus ele revela, através do apóstolo Paulo, do ministério já mais avançado na linha do tempo, de um entendimento muito maior na linha do tempo, ele revela ao povo hebreu, que é o povo detentor daquela situação, né? E agora, então, o apóstolo Paulo escreve a carta aos Hebreus, do seu primeiro capítulo, ele diz assim, olha, por muito tempo, Deus falou várias vezes e de diversas maneiras a nossos antepassados por meio de profetas. Ele falou de diversas formas, de diversas maneiras e por meio dos profetas aos nossos antepassados. O Salmo 91 não está inserido nesse contexto, irmãos? Era uma forma de falar aos antepassados deles? Sim, está inserido nesse contexto. Aí ele fala no versículo 2 de aos Hebreus, capítulo 1, versículo 2. E agora, naquela época, há 2000 anos atrás, o apóstolo Paulo está dizendo isso. E agora, nesses últimos dias, os últimos dias daquele período, tá, irmão? Naquela época, há 2000 anos atrás, eram os últimos dias, não era os últimos séculos, era os últimos dias. Ele nos falou por meio do Filho, o qual ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. O Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata quem Deus é. O Filho, ele sim expressa de forma exata quem Deus é. Aí eu pergunto para os irmãos, o escritor do Salmo 91, ele pôde expressar de forma exata como Deus é, irmãos? Ele tinha essa condição? Não. Ele não tinha essa condição. Somente o Filho tem a condição de expressar de forma exata como Deus é. E aí ele diz ainda, ó, e agora, nesses últimos dias, ele nos falou por meio do Filho, o qual ele nos designou como herdeiro de todas as coisas e por meio dele e por meio de quem criou o universo. O Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata quem Deus é e, com sua palavra poderosa, sustenta todas as coisas. Ele precisa de anjo? Não, Ele precisa de anjo agora agindo, irmãos? não. Uma vez que com a sua palavra ele sustenta, sua palavra poderosa, ele sustenta todas as coisas, ele não precisa mais de anjo. Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra à direita do Deus majestoso no céu. O que revela que o Filho é muito superior aos anjos. Presta atenção, irmãos. Olha que bacana. Escuta isso. O Filho, ele é muito superior aos anjos. Por que as pessoas estão querendo o anjo ao invés de querer o Filho? Meu Deus. Né? As pessoas, ao invés de querer o Filho, elas querem os anjos. Então, o Filho é muito superior aos anjos. E o nome que ele herdou é superior ao nome deles. Presta atenção, irmão. Isso aqui é muito interessante. Pois Deus nunca disse a nenhum anjo, presta atenção, Deus nunca disse a nenhum anjo, você é meu filho, hoje eu o gerei. Mas isso foi dito a quem?
A anjo não foi dito. Foi dito a quem? Ao Cristo. O Filho de Deus é o Cristo, não o anjo. Ou ainda, eu serei seu pai. Ele nunca disse isso para o anjo. Olha, anjo, eu serei seu pai. E ele será meu filho. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, irmãos? O apóstolo Paulo está tirando essa ideia dos hebreus de querer anjo, de querer ser ajudado por anjo, de querer ser guiado por anjo, de querer ser protegido por anjo. Ele está trabalhando essa ideia, dizendo para os hebreus: olha, hebreus, Jesus é muito maior que anjo. Ele não precisa de anjo para sustentar o que ele fala. Ele é o Senhor. O que ele falou é a sustentação, é a verdade, é a ação dessa autoridade dele que nos garante. Não são anjos mais. Os anjos foram lá atrás para trabalhar uma ideia, para trabalhar um sentido. Hoje é Cristo. Isso há 2000 anos atrás, tá, irmãos? Eu estou dizendo isso que foi dito aos hebreus, não foi dito aos brasileiros. Isso foi dito aos hebreus, é lá atrás. E aí o apóstolo Paulo está explicando isso a um povo que amava os anjos, que gostava, idolatrava os anjos, né? E aí ele diz assim, olha, e serei seu pai, ele explicando a respeito de Jesus, e ele será meu filho. Versículo 6, ele diz assim, ó, e quando ele trouxe seu Filho Supremo ao mundo, ele disse que todos os anjos de Deus o adorem. Então, ele colocando o anjo no lugar do anjo. O anjo, ele é o quê? Adorador. Anjo se coloca no lugar de anjo. Agora, o Filho, ele é supremo. O Filho é superior. O Filho é o que é o centro da vontade de Deus. E aí o versículo 7, ele diz assim, ó, a respeito dos anjos, ele diz, ele envia seus anjos como os ventos e seus servos como chamas de fogo. Mas ao filho ele diz, teu trono, ó Deus. Olha Deus se referindo ao filho. Ele fala para o filho, filho, teu trono, ó Deus, permanece para todo sempre. Tu governas com cetro de justiça. Amas a justiça e odeias o mal. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu, derramou sobre ti o óleo da alegria, mais que sobre qualquer outro. E diz também, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e com tuas mãos formaste os céus. Eles deixarão de existir, mas tu permanecerás para sempre. Eles se desgastarão como roupa velha. Tu os desdobrarás como um manto e te desfarás deles como roupa velha. Tu, porém, és sempre o mesmo. Teus dias jamais terão fim. E ele nunca disse a nenhum de seus anjos. Olha, irmãos, esse capítulo aqui ele trata a respeito do ministério angelical. Ele é exclusivo aos hebreus tratando do ministério angelical. Se você quer saber alguma coisa de anjo aí, do ministério angelical, você tem que entender o capítulo 1 de aos hebreus. Ele é o que trata desse assunto. Então ele nunca disse a seus anjos, sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e os ponha debaixo de seus pés. Versículo 14. Portanto, os anjos são apenas servos, espíritos enviados para cuidar daqueles que herdarão a salvação. Então isso aqui, isso aqui é fundamental entender o versículo 14. Então, qual foi o ministério angelical? Quando que o ministério angelical serviu para alguma coisa, foi bom para alguma coisa? Ele teve um propósito, o ministério angelical. Os anjos atuavam até certo ponto, irmãos. E aqui está o fim do ministério angelical. Portanto, os anjos são apenas servos, espíritos enviados para cuidar de quem? Daqueles que herdarão a salvação. Então, coloca aqui. Arlindo. Só um minutinho, Bruno. Se eu terminar, depois você fala, tá? Uhum.
Então, o ministério angelical surgiu até quando? Até que o povo herdasse a salvação, irmãos. Uma vez que o povo herdou a salvação, o que aconteceu? O ministério angelical terminou. A grande questão é, quando é que o povo herdou a salvação? Quando é que Deus entregou a salvação à humanidade? Quando foi entregue o Cristo. Se nós colocarmos isso na linha do tempo, na história, então o ministério angelical surgiu até o nascimento e a revelação do Cristo. Uma vez que o Cristo se revelou, a salvação foi entregue. A salvação foi entregue e acabou o ministério angelical. Não tem mais propósito nenhum. Aí no versículo 12 de Salmo 91 fala assim, ó, eles te sustentarão nas suas mãos. Hoje você é sustentado nas mãos de anjo ou você é sustentado na verdade do Cristo? Hoje nós nos sustentamos na verdade do Cristo, naquilo que está pronto, na realidade do Cristo. Não é? E ainda no 12, ele fala assim, olha, para que não tropeces com o teu pé em pedras ou em pedra. Então, toda a minha caminhada, irmão, se ela for sustentada na verdade ou na realidade do Cristo, eu não tropeçarei. Uma vez que eu não me sustento na verdade do Cristo, eu estou ali disposto, né? Eu tenho uma predisposição para tropeçar e me machucar e cair e levantar e tropeçar de novo mais para frente, cair de novo e me levantar de novo. Mas uma vez sustentado na realidade, na verdade, naquilo que é a verdade, naquilo que está pronto, então eu não tropeço mais. Aí eu tenho minha caminhada segura. Aí é dito como o próprio Salmo diz, né? Ele firma os seus artelhos, né? E sustenta-te de pé. Porque a verdade é o que firma os meus artelhos, para que eu não tropeces. Mais alguma coisa os irmãos gostariam de falar aí? Irmã Cileide, respondeu aí para a galera geral? Você acha que o pessoal geral vai entender? Respondeu. Mas é difícil deles entender, aceitar, né? Eles não se acham salvos, Não, né? não Então, estão salvos. Precisa de anjo. eu falo assim, irmão, tem tanta coisa para a gente falar para os nossos irmãos, né? Meu Deus do céu, como que a nossa família tá cega, tá perdida, né? Tanta coisa para nós falarmos para eles, ó, revelarmos para mostrar para eles, né? Mas ficou bem explicado. Poxa, eu estava vendo um vídeo que nós colocamos ali, né? Da luz dos homens. Meu pai, olha, se as pessoas entendessem, irmãos, o que é o Satanás, o que é a luz de Deus e a luz dos homens. A luz de Deus, ela é essa verdade, é esse caminho pronto. A luz de Deus é o caminho pronto. A luz dos homens é a enganação, é o que engana. E a luz dos homens é o Satanás. Isso é a separação, isso é o diabo, né, que a Bíblia diz. O homem que vive pela sua própria luz, ele tá em um abismo contra a verdade de Deus. Porque a minha verdade, ela dificilmente vai bater com a verdade de Deus. Porque a minha vontade é sempre a meu favor. E a vontade de Deus é eu ser um agente dele em favor da família. Então não bate. Então há essa oposição. E essa oposição é chamada de diabo, o opositor. É isso que é o Satanás. Então o Lúcifer era um portador de luz, não era? Lúcifer. E quando que o Lúcifer foi dito que ele era diabo? Quando essa luz própria dele resolveu ser contra a luz de Deus. Ele poderia estar vivendo na iluminação da luz de Deus, mas ele quis agir pela luz própria. Então, todo homem que quer agir pela luz própria, ele se torna um opositor à luz de Deus. Então, essa ação de oposição à luz de Deus é o diabo.
Então, quando Jesus está no deserto e é dito para ele, olha, se você é o Filho de Deus, transforme essa pedra em pão e mata a sua fome. Aí ele fala assim, para trás de mim, Satanás, para trás de mim, porque não só de pão viverá o homem. Então, o que está acontecendo ali? Está acontecendo um embate entre a luz de Jesus com a luz da vontade de Deus. O homem precisava do alimento. E isso é real, ele precisava do alimento para sustentar sua carne. Mas isso era contra a vontade de Deus. Então, a luz de Deus iluminando, ele recebe essa luz de Deus sobre a sua luz e vive a vontade da luz de Deus. Então, esse embate aconteceu no entendimento. Ele podendo ter a sua luz própria agindo sobre ele, ele prefere apagar a sua luz própria e ser iluminado pela luz de Deus. É uma coisa que a gente precisa viver isso aqui, entender isso aqui, irmãos, para que as coisas nos vá bem.